Olá, sejam todos bem-vindos. Continuando ao estudo do Evangelho por Emmanuel, no capítulo 5 de Mateus, versículo 9, onde temos o texto das bem-aventuranças. No capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Emmanuel agora continua comentando o capítulo 5, versículo 9. Serão 8 comentários, em que é tirado de várias obras de Emmanuel. Um trabalho codificado através do Saulo César, né? Um trabalho magnífico, em que resultou em 7 volumes, cobrindo todo o Novo Testamento. Isso porque Emmanuel nos apresenta uma maneira bem diferente de trazer os ensinos de Jesus. E o tema de hoje é este aqui. Pacifica sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Naquela época em que Jesus encarnou e esteve aqui no nosso planeta, envergando carne e osso, o tempo não era fácil. Era um tempo de muita violência. Existiam vários conflitos, pois os próprios judeus, naquela época, estavam muito insatisfeitos, tanto sob o domínio romano, bem como também de autoridades judaicas aliadas ao governo romano, que os subjugavam. Isso gerava muitas revoltas, e tem muitos indivíduos revoltados, criando sedições. E quando eles estavam aguardando o Messias, esperava que o Messias fosse um Messias não tanto pacífico, que a semelhança de Davi fosse um guerreiro, e assim arregimentasse, preparasse um grande exército e fosse libertar os judeus do Império Romano. Mas Jesus veio com uma filosofia bem diferente, sempre apresentando a paz, apresentando conceitos filosóficos em que dizia o seguinte, né? Se alguém te bate numa face, oferece a outra. Se alguém te força a caminhar 1 milha, anda com ele 2. Se alguém te tira uma roupa, dá-lhes também a capa, e assim por diante. Jesus chegou como um promovedor da paz e da pacificação. Até por esse motivo, ele era apresentado desde Isaías como príncipe da paz. E esta mesma atitude que ele espera de nós. Portanto, ele não iria ensinar diferente. Esse comportamento não foi o que nós presenciamos durante a formação da igreja cristã, principalmente depois do Edito de Milão, quando a igreja cristã tornou-se uma igreja constantiniana, abandonando os princípios primitivos do evangelho ensinado por Jesus. Eles começaram a organizar perseguições, até que chegaram a ter as famosas cruzadas, as guerras santas, e assim por diante. Então, nós vemos que esse princípio ficou muito longe, o da verdadeira paz. E Emmanuel, nesse comentário de hoje, ele nos resgata aquela pureza do que foi ensinado por Jesus. Quando começa assim o nosso querido Emmanuel, por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acenera-te na oração e pacifica os quadros da própria
luta. Então, por mais difíceis que sejam as provações, vamos procurar nos asserenar. Porque muitas vezes essa questão da revolta contra muitos e até contra nós mesmos brota de um coração revoltado, de uma vida frustrada, e às vezes queremos descarregar nos outros os atos de violência. Nesse primeiro comentário, Emmanuel foca exatamente nisso, pacificar sempre, mas chamando a atenção para, primeiro, nos pacificarmos a nós mesmos, mantendo assim o equilíbrio, serenidade, o autocontrole, para nos tornarmos esses pacificadores. E Emmanuel nos traz, neste comentário, alguns conselhos básicos para seguirmos. Não é fácil, é dificílimo, como, por exemplo, ele diz, né, se alguém te fere, pacifica desculpando, perdoar aqueles que ferem, né? Se alguém te calunia, pacifica servindo, continuando na vida, relevando aquilo que é feito através da calúnia e assim por diante. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo, como vimos no comentário de Emmanuel no versículo passado, né? Muitos que nos atacam é porque estão sendo obsidiados por espíritos malévolos, né? Por espíritos inferiores, espíritos infelizes. É como nos diz lá no livro dos Espíritos, né? Os espíritos influenciam, né? E, então, nos dá a resposta através dos espíritos, muito mais do que nós imaginamos, né? Então, quando alguém traz impropérios, nos menospreza, irrita e assim por diante, vamos procurar um pouco entender, nos asserenar e não responder no mesmo nível, porque assim seria estarmos rememorando o dente por dente e olho por olho. Eu estou falando assim, eu sei que é difícil, mas eu gostaria de ter essa serenidade que Emmanuel apresenta. Mas estou no caminho, creio que vocês também estão. Parabenizo aqueles que já chegaram a esse estágio, né? É difícil, não é fácil. É difícil, não é fácil. Contudo, nós precisamos buscar ainda mais esta serenidade em Jesus, essa pacificação em Jesus, o nosso príncipe da paz. O nosso querido mentor ainda nos diz: o perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Isto é, nossos atos, a nossa vida, o que falamos, como realizamos, isso é que dá testemunho se somos verdadeiramente pacificadores. Se realmente buscamos a união entre todos. Isso é aquele ponto em que nos organizamos para servir uns aos outros, perdoar uns aos outros e buscar a paz suprema. É como nos diz Emmanuel, né? Nunca erga os braços para bater, nem abras o verbo para humilhar. É bem interessante quando ele fala isso, né? Nunca ergas o braço para bater, nem o verbo para humilhar, porque é exatamente a forma de violência que acontece mais dentro dos lares. A humilhação, muitas vezes violência, né? A violência doméstica, quanto não é comum em nossos dias. E às vezes nós pensamos aqui tão somente, né, vamos pacificar o mundo, vamos evitar guerra, vamos fazer movimento pela paz e assim por diante, mas nos esquecemos de colocarmos em prática esta atitude dentro do lar, frente ao cônjuge, aos filhos, no trabalho, junto aos colegas, né? Ser pacífico. Nós queremos nos rememorarmos aqui como se fosse tão somente a pacificação do mundo. Mas Cristo, e no comentário de Emmanuel, nos traz aqui exatamente a pacificação nossa.
A paz, ela começa em mim. Eu é que preciso me tornar esse pacificador. E esse pacificador, ele acontece primeiro àqueles que estão mais próximos de mim, cônjuges, filhos, colegas de trabalho, e assim por diante. É assim que a paz se fará. É assim que a paz se propagará. Porque ele ainda nos diz que diante de toda perturbação e de toda maneira com que fomos acossados, caluniados, irritados por quem quer que seja, né? Diz a primeira atitude deve ser cala e espera. E procurar ajudar sempre. Concluindo, quando ele diz aqui, violência com violência soma loucura. Seja qual for a ofensa, pacifica. Qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando em ti. Isso nós encontramos no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 70. Como diz umas estrofes, um belíssimo hino, haja paz na terra, a começar em mim. Então a paz começa em cada um de nós, individualmente, começando no lar. Que a paz de Deus, que a bondade e que a misericórdia nos fortaleça sempre. E vamos buscar em Cristo nosso guia e modelo para a paz. Até mais, um abraço a todos.